Opa, falei pessoal, tudo beleza? Bom, no último vídeo a gente viu como criar e utilizar uma biblioteca Angular em um outro projeto Angular que era, na verdade, uma aplicação, né? Então, qual que é a diferença entre uma biblioteca e uma aplicação, como a gente viu no vídeo anterior? A biblioteca, ela é feita por desenvolvedores para outros desenvolvedores utilizarem, ou até mesmo o próprio desenvolvedor que fez ali a biblioteca. Já a aplicação, ela é feita para usuários finais. Então, ela é com o intuito de fazer um site para que uma pessoa que não precisa saber necessariamente como programar possa utilizar aquele site. Então, por exemplo, nós somos usuários finais do Facebook, por exemplo, porque a gente consome ele, a gente utiliza ele. Então, essa é a principal diferença entre fazer um projeto de biblioteca e um projeto de aplicação. E a gente está com os dois abertos aqui, né? O Angular Lib e o Angular Lib Demo. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver algumas coisinhas ali, né? A gente vai primeiro ver como baixar, adicionar e exportar fontes através da biblioteca. Fontes tipo as fontes que tem ali no Word da Microsoft, no Office, tipo Arial, Times, Roboto, essas fontes, né? A gente também vai ver como depurar a biblioteca, né? Ou seja, como fazer o debug na biblioteca. E talvez não só na biblioteca, a gente pode ver também outras formas de debugar também a própria aplicação. Mas antes disso, eu queria fazer alguns ajustes, porque a gente, quando terminou a biblioteca, ela ficou assim, ficou esse fundo vermelho, o botão ficou meio zoado. Então vamos antes ajeitar isso daqui, depois a gente parte para as outras coisinhas que a gente vai fazer. A primeira coisa é, na verdade, aqui em Styles, cadê? Aqui em Styles ficou esse fundo vermelho, vamos deixar o fundo cinza. Ficou mais ou menos, deixa eu dar uma clareada nele, para não ficar muito, um cinza muito forte, né? Vamos deixar assim, acho que fica. Tá, melhorou um pouquinho. Beleza. Outra coisa é diminuir o tamanho dos ícones do botão. Então a gente deixou 50 aqui, vamos deixar 16. Vamos ver como é que fica a altura e a largura 16. Aí a gente pode dar uma alinhada aqui no botão. Para isso a gente pode usar um pouco de Flexbox. Então eu vou colocar aqui Display Flex, Align Item Center, tá? E acho que já deve dar uma melhorada. Beleza. O botão ele vai ficar assim, porque como ele é um flexbox, ele vai pegar todo o espaço ali disponível, tá? Isso daí é normal por conta dessa questão do flexbox. O que a gente pode fazer para contornar isso? Deixa eu primeiro dar um espaçamento aqui entre os elementos internos aqui do botão para eles ficarem mais afastados. Beleza, vamos ver aqui, inspecionando se a gente colocar aqui um width Fit Content? Não, não dá jeito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui um Inline Flex. Pronto. Então a gente vai pegar esse cara aqui, vai vir aqui na lib e ao invés de usar o Flex, a gente vai utilizar o Inline Flex. Ele vai atualizar lá. A gente pode dar um espaçamento aqui entre esses botões, mas a gente já faz isso no próprio na própria aplicação Angular que está utilizando, porque é aqui que a gente está inserindo os botões. Então eu posso colocar uma div container aqui, e aí vir aqui no app component, colocar um container, display flex e um gap de 16 px. Isso aqui é CSS básico, né? Pronto, a gente deu um afastamento. E aí, como a gente tem três botões de tamanhos diferentes, eles ficaram ali em alturas diferentes. Tudo bem. Agora a gente pode focar na parte das fontes. Eu estava vendo aqui no Google Fontes, que é um site bem legal que a gente pode baixar fontes de graça e tal. É o fontes.google.com. Eu vi essa Roboto Mono aqui. Eu vou ver se eu baixo ela e vou adicionar no projeto em Angular Lib 1 Assets. Beleza, vamos baixar aqui por enquanto. Deixa eu voltar aqui, Angular Lib 1, Projects, Angular, Assets. Aí eu vou descompactar ela aqui. Ele vem no arquivo compactado. Não, peraí. Extrair aqui, beleza. Aí vem um monte de coisa. Deixa eu ver. Não, não quero o italic. A gente apaga esses outros aqui. Aí vem com várias coisinhas. Eu quero só, na verdade.
Pode ser a Medium. Só a Medium acho que basta para mim. Então, todas as outras, menos a Medium, a gente pode apagar por enquanto. Bora ver. E aí, qual que é a ideia? A ideia é eu importar essa fonte aqui na lib e exportar para que ela possa ser utilizada nos outros projetos. Uma das formas de fazer isso, a gente pode vir aqui em Assets, criar uma nova pasta fontes, jogar esse carinha aqui, beleza? E aqui na fontes, a gente pode criar um outro arquivo, fontes.sas, e a gente vai criar um fonte face. O font family vai ser roboto, aqui é só o nome que eu estou dando para a fonte, e a URL vai ser esse cara aqui, format open, não, format true type, eu acredito, que é esse TTF aí, é true type. Depois a gente confirma caso não funcione. Então, assim, vamos ver como é que está a fonte aqui. Teoricamente é para alterar. Não, não vai alterar ainda porque a gente tem que importar esse cara aqui. Mas antes a gente já pode definir que qualquer coisa na aplicação vai utilizar essa fonte. Então a gente fala aqui fonte family roboto. Só para diferenciar, a gente pode colocar aqui my roboto. Beleza? E a gente vem aqui em styles e importa esse cara. Não, não é isso aí. Com URL, a gente volta aqui, assets, fontes, fonte. Beleza. Ó, percebe que já mudou. Ó, myroboto. Por que que já mudou, né? Vamos dar uma analisada aqui. Primeiro, a gente tem que ver aqui o nosso arquivo ngpackage. Ele está exportando tudo que está dentro de assets, certo? Então, aqui em assets a gente tem imagens e tem fontes. Então, tudo que está dentro de assets está sendo exportado. Se a gente vier aqui na pasta dist em assets, a nossa fonte já vai estar aqui. Tanto a fonte quanto o arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração que eu coloquei ele aqui, ele poderia também ficar em styles. Eu coloco ele aqui para facilitar a minha vida, porque a fonte fica nessa mesma pasta, então é mais fácil de eu conseguir importar ela aqui. Então, beleza, a fonte está aqui. E esse nosso arquivo styles, ele está importando essa fonte. Então, todo esse conteúdo aqui vai estar aqui também. E esse arquivo styles está sendo importado lá na nossa aplicação aqui. Então, assim, se eu tirar esse cara aqui, a gente vai ver que ele vai perder a customização da fonte. Vamos baixar aqui. Eu vou voltar. Ó, percebe que muda. Ele muda o fundo, né? E muda também a fonte. Essa fonte ela não é muito diferente da que vem por padrão, então pode ser que não esteja aparecendo que mudou, mas se a gente voltar aqui, ó, percebe que dá uma mudada. Ela tem um espaçamento diferente e tal. Então, beleza. A gente viu como adicionar uma fonte aqui através da lib. A gente pode importar. E não só isso. Como a fonte ela está na lib, se a gente procurar a lib, ela vai estar bem aqui. Aqui eu estou na aplicação, né? Então a fonte ela está aqui. Então eu não precisaria necessariamente fazer essa definição aqui. Se eu tirar, vai sumir a configuração da fonte. Mas eu poderia, por exemplo, fazer essa mesma configuração aqui no Styles e funcionaria da mesma forma. Ó, funciona da mesma forma. Por quê? Porque a fonte ela vai estar presente aqui também por causa dessa importação. Então a fonte ela também vai estar aqui. Então eu posso fazer tanto no SAS da aplicação quanto no SAS da própria lib. Eu vou deixar aqui no SAS da própria lib, beleza? E aí um outro exercício que a gente pode fazer com fontes é o seguinte: a gente pode criar um componente de password, ou seja, um input password customizado, sem utilizar aquele type password padrão. Para isso, eu achei essa fonte aqui que ela é bem legal. Ela é como se fosse uma fonte própria para password, ó. Percebe que ela não mostra o caractere que eu estou digitando, ela mostra esse símbolo aqui que meio que mascara o caractere. Então eu vou baixar ela também. Vou baixar ela aqui, vai vir zipada, mesmo esquema. Eu vou descompactar. Bora ver se ela vai vir com muita coisa. Beleza, essa aqui ela já veio bem mais enxuta. Eu vou apagar esses dois caras aqui. Eu vou copiar essa fonte para cá. E aí eu vou lá no meu arquivo de fonte.
E vou definir uma fonte face para ela também. Isso aqui também é coisa básica do CSS, não é nem do SAS, isso aqui é do CSS. Então, eu vou definir uma fonte password aqui para ela e vou procurar ela aqui. Não é essa aqui, é essa aqui. Ela é TTF, então ela é true type também. Beleza, definimos aqui uma outra fonte. Eu vou abrir um novo terminal para criar um novo componente input password. Input password, beleza. Criou aqui. Deixa eu fechar esse cara. Cadê? Deixa eu ver onde é que ele vai estar. Ele vai estar aqui, input password. Eu vou primeiro remover ele daqui do módulo, porque como eu não apaguei esse cara ainda, ele vai estar sempre adicionando novos componentes aqui, quando eles forem criados. Eu vou mover esse cara para a pasta components. E aí a gente tem que lembrar de sempre adicionar qualquer novo componente gerado aqui no nosso arquivo de index para que ele seja exportado para fora da biblioteca. Então eu venho aqui, input password, esse cara aqui. A gente já está exportando esse componente. Então, por exemplo, se eu quisesse utilizar ele lá fora, eu poderia utilizar já. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer... Vamos só fazer um teste para ver como é que fica. Input é um input normal, só que eu vou colocar uma classe nele, password. Então, ao invés de usar o type password, eu vou colocar uma classe password e vou aqui, quando for type password, eu vou lá em fontes e vou copiar esse cara aqui, fonte family password. A gente pode colocar entre aspas, tanto faz nesse caso. Vou dar um save all aqui. Beleza, aí vamos tentar utilizar esse campo agora. Primeiro a gente precisa importar ele aqui nos módulos, input password component, beleza? Então ele está importando aqui do mesmo lugar da lib. Eu só não fiz uma coisinha que eu tenho que definir ele como standalone para poder importar ele, né? Então, beleza. Vou salvar aqui. Aí ele vai parar de dar esse erro porque ele vai identificar como um módulo agora. E eu posso utilizar ele. Deixa eu só ver como é que está o selector dele, é esse aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer ele numa outra div aqui. Container, class container. Beleza. Bom, olha que legal. Então a gente tem aqui um input password customizado, né? Então, por exemplo, eu vou exportar esse cara na minha biblioteca e vou dizer, ó, aqui na minha biblioteca tem um botão diferente, tem um campo de senha também diferenciado, e aí a gente inspeciona ele aqui e vê que esse cara aqui é responsável por tudo, ó. Esse password é responsável por tudo. Percebe que ele está até sobrescrevendo o MyRoboto aqui, que é a fonte que eu defini como padrão para todos os elementos no meu projeto, por causa desse asterisco aqui. Só que esse cara ele está sobrescrevendo porque ele tem prioridade. Isso aí é uma questão mais de regra de CSS mesmo, beleza? Então pronto, a gente já fez a gente já utilizou a fonte exportando ela para fora da biblioteca e a gente também utilizou a fonte dentro de um componente que está dentro da própria biblioteca. E a gente exportou esse componente e tudo funcionou porque a gente também está exportando a fonte através de uma fonte face. Então, beleza. Agora a gente pode ir para a parte do debug. O debug no Angular, ele é bem simples. Eu vou aqui no componente, eu vou atrelar nele aqui um evento de clique e vou chamar um método teste para a gente poder fazer o debug, né? Então eu venho aqui no app component, aqui eu já estou na própria aplicação, tá? Então vou colocar um console log, hello world, Ctrl save all, e se a gente clicar aqui, ele vai estar printando aqui para a gente no console. Como que a gente pode fazer para depurar isso pelo próprio navegador? Vamos primeiro ver como faz a depuração da aplicação depois da biblioteca, tá? Então aqui no navegador, venho em app.component, ele vai estar aqui, né? Ou seja, vamos voltar aqui, ó, eu dei Ctrl P, ele até fala aqui, ó, para abrir um arquivo é Ctrl P, app component, que é o nome desse cara aqui, ó, app component. Também dá para procurar ele aqui pelo lado, ele fica aqui dentro de webpack, src, app component. Então se eu coloco um breakpoint aqui, e eu não estou esquipando breakpoints, ele para ele parar aqui. Eu dou um F10, ele vai para a próxima linha, eu dou um F8, ele resume, ou seja, ele para a depuração.
Beleza, aqui é a forma pelo próprio navegador. A aplicação Angular também dá para depurar ela pelo próprio VS Code. Inclusive, as novas versões do Angular ela já vem com essa pasta .VS Code, que tem esse launch.json, e ele vem com essas duas configurações aqui já pré-definidas. Se a gente vier aqui no debug, a gente vai ver que tem o ngserve e o ngtest. Elas se referem a essas duas configurações. Essa aqui é para quando a gente quer utilizar para fazer testes unitários, o que não é o caso desse vídeo. Então a gente poderia utilizar essa daqui. Só que qual é o problema dela? Ela tem esse pre-launch task, que ela vai executar um npm start e ela vai tentar startar novamente a aplicação. Só que a nossa aplicação ela já está startada aqui, ela já está inicializada. Esse npm start ele vem desse arquivo aqui, tasks de .json, tem o tipo npm script start, que ele vai também chamar esse cara aqui do nosso package.json, que é o script de start da aplicação. Então esse npm start ele só funciona porque ele está definido aqui nesse arquivo de task. Só que eu não gosto de utilizar esse cara aqui porque normalmente a aplicação ela já vai estar inicializada, como é o nosso caso. Então o que que eu faço nessa situação? Eu duplico esse cara aqui, então seleciono ele, dou um Alt Shift para cima e eu só faço remover isso daqui, essa linha pre-launch task. Dessa forma, ele vai tentar lançar, ele vai tentar abrir um navegador do Chrome para que eu possa fazer o debug, né? Então aqui ele tem o name, esse name eu preciso mudar. Eu posso colocar aqui without npm start ou só without start. E a gente vai ver que vai aparecer essa nova opção aqui. Então, dessa forma aqui, ele não vai tentar startar novamente a aplicação. Aqui é basicamente o nome do perfil de depuração, né, da configuração, né? Aqui é o tipo, ou seja, eu posso abrir aqui o Chrome, eu posso abrir o Edge, PWA, né? E enfim, aqui é a requisição. Normalmente eu faço com esse launch, esse attach aqui eu nunca tentei utilizar ele, eu acho que funciona mais para ambiente Node ali. E aqui é o URL que eu quero lançar o meu navegador para poder testar. E aí agora a gente pode vir aqui e inicializar esse perfil de depuração. Ele abriu aqui uma outra aba, já abriu no Chrome aqui para mim, mas ele abriu um navegador diferente. Não é um Chrome normal esse aqui, é um Chrome próprio para depuração. Então a gente vem aqui, adiciona um breakpoint e na hora que eu clicar aqui, ele já vai ter parado aqui também. Então, essa aqui é uma forma de depurar pelo VS Code. Eu, particularmente, prefiro a depuração pelo próprio Chrome, porque ele já está ali numa janela startada e tal, é mais fácil para mim. Então, eu não utilizo muito essa depuração do VS Code, mas eu estou mostrando aqui mais por curiosidade. Deixa eu fechar esse cara e voltar para o terminal. Agora, vamos ver como é que a gente pode fazer para depurar a lib. Por exemplo, na lib, vamos aqui no botão e vamos colocar um outro clique aqui na própria lib, tá? Eu vou definir um método aqui dentro da lib e vou definir o mesmo console log que eu coloquei na aplicação, beleza? Então, a gente vai só desativar esse console log aqui da aplicação para a gente não se confundir. Eu vou até colocar aqui hello world da lib para a gente ter certeza de que realmente está vindo da lib o print aqui no console. Ó, qualquer botão agora vai poder printar a lib ali. Só que se a gente vier aqui no source e procurar button component, a gente não acha nada, né? E aqui também, no próprio Webpack, a gente não acha nada, né? Então, o que que precisa ser feito para isso funcionar? A gente precisa, no angular.json da aplicação, a gente precisa vir aqui e colocar uma configuração bem aqui, ó, na parte do start aqui da configuração de desenvolvimento, que é o ambiente que a gente está. A gente precisa vir nesse vendor chunk, eu acho que é nele. Deixa eu ver aqui. Ele não está autocompletando para mim, peraí. Ele não está autocompletando, acho que não é nesse. Ah, não, é no source map. O source map é responsável por distribuir para o navegador arquivos que vão mapear
os componentes e os outros recursos que eu tenho numa aplicação ou numa lib. Então ele basicamente é para porque quando a gente compila o projeto, ele fica assim num código todo minificado, todo maluco, e não é fácil para o navegador identificar ali onde é que eu posso adicionar um breakpoint, alguma coisa do tipo. Então, o source map, ele disponibiliza para o navegador arquivos justamente para informar onde fica tal coisa. Ele faz tipo um mapeamento, que são esses tipos de arquivo aqui, ó, .map. Então, eles fazem esse mapeamento aqui, falando a linha, falando os recursos onde eles ficam. Então, a gente vem aqui em source map e a gente coloca scripts true, styles true e o que importa mesmo é esse vendor. Esse vendor ele vem como false. Então, se a gente ver aqui na documentação do Angular, vamos ver aqui, vendor, aqui, source map configuration, beleza? O vendor ele fica como false, ou seja, ele resolve o source map de pacotes de terceiros, né? Se a gente pegar aqui esse vendor e for aqui no translate, fornecedor, ou seja, de terceiros. Como a nossa lib, nesse caso, ela é um pacote de terceiros, porque ela está sendo importada aqui, então o Angular ele não está disponibilizando por padrão o source map dessa lib. Só que se a gente vier aqui e a gente tem que parar a aplicação e startar ela novamente para ela considerar essa alteração que a gente fez, a partir de agora, os source maps da biblioteca eles vão passar a ser disponibilizados. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu sugiro vocês darem uma procurada, assim, darem uma estudada melhor em o que é e como funciona os source maps, né? Mas eles são bem importantes, assim, a nível de desenvolvimento quando a gente está trabalhando ali na criação de um projeto. E agora, se a gente vier aqui na nossa lib, a gente vai ver aqui que em Webpack, a gente vai ter aqui, ó, projects barra angularlib1 barra src, né? E aqui a gente vai ter o componente botão e o componente input. Então, se eu der um Ctrl P e procurar button component, já vai aparecer aqui para mim. E aí eu posso adicionar aqui um breakpoint também. E vai começar a funcionar aqui, eu vou poder depurar. Tem aqui o HTML também, ele mostra, ó. Então é bem legal que a gente pode ver o HTML, a gente pode ver o próprio TypeScript, né? Ele só não deixa adicionar breakpoint no HTML, talvez tenha que adicionar aqui dentro. Mas ele funciona também, o breakpoint no HTML, o breakpoint no TypeScript, e fica tudo beleza, né? E aí, assim, eu acho que o conteúdo desse vídeo era mais esse mesmo. O foco era a gente dar primeiro uma organizada ali na biblioteca, a gente ver como que faz para disponibilizar fontes para fora da biblioteca. Então, a gente viu que dá para disponibilizar via dentro do próprio Styles, ou seja, por exemplo, na documentação da biblioteca ali, numa página do GitHub, no README, no npm.js, no próprio site específico da biblioteca, poderia ter uma página ali explicando como que faz para importar, e aí nessa explicação você poderia dizer, olha, para importar os estilos e fontes, você precisa importar o arquivo no caminho tal, aí indicar para o cara que ele precisaria adicionar no arquivo de styles dele um import dessa forma. Esse import aqui ele também pode ser feito aqui no angular.json. Aqui embaixo desse cara, ó, a gente poderia colocar assim, funcionaria do mesmo jeito. Vamos testar aqui só para ver. Ó, perdeu aqui o fundo, tá branco, e ele perdeu a fonte, né? Se a gente salvar e restartar, a gente vai ver que vai voltar o estilo ali, só que ele não vai estar aqui no arquivo styles, ele vai estar no angular.json, né? Vamos ver aqui, ó, pronto. Tá aqui a fonte, tá aqui o fundo, o background mais escuro, ó, o que a gente definiu. E tá, isso aqui percebe que tá a importação da fonte e do body. É exatamente o que tem no styles da lib, né? Então, tanto faz colocar a importação aqui ou aqui, vai funcionar da mesma forma. Eu, particularmente, gosto de colocar ela aqui, porque fica mais fácil para adicionar outras coisas, para customizar e tal. Eu prefiro colocar ali no próprio styles, beleza? Então eu vou ficando por aqui, acho que ficou bastante coisa desse vídeo. No próximo a gente já vem com outro tópico, beleza? Então é isso, valeu pessoal, falou, até a próxima.